Então, um resumo rápido do que já passou, né? A carta 1 fala, é um momento onde você está identificando todas as bases que você tem para começar uma nova etapa, um novo setênio. Então, é uma carta que sempre vai marcar início de atividades, tarefas, de projetos que vão perdurar por bastante tempo. Na carta 2, a pessoa está entrando em contato com aquilo que ela ainda não conhece dela mesma, que ela não usou, sentimentos que ela deixou reprimidos. Ela vai olhar além da realidade, o que, que tem além? O que, que tem mais? O que, que eu ainda não fiz? Aonde eu estou frustrada? Eu quero usar o meu sentimento, a minha emoção, minha compreensão para ampliar os meus limites. Aí, ampliando os limites, a carta 3 vem, bom, agora eu quero usar melhor tudo isso. Agora eu quero usar melhor o meu patrimônio, meus conhecimentos, minhas capacidades, como eu quero aproveitar melhor as coisas que estão no meu ambiente. Então, eu vou associar melhor e planejar como eu vou, como eu vou desenvolver esse setênio. A carta 4 fala, bom, agora eu já tenho tudo nas mãos e se eu não for por mim, ninguém vai. Chegou a hora de eu incorporar os meus instrumentos e fazer por mim. Então, na carta 4, a pessoa está assumindo o saber que ela conquistou, o patrimônio que ela tem, assumindo o diploma que ela tem. Então, é um momento de assumir a sua autoridade, aquilo que você tem de capacidades e de conhecimento. Na carta 5, você está trabalhando para criar uma estrutura que dê base para a realização do seu projeto. Então, é momento de trabalho. E na carta 6, você está querendo ver quais são os caminhos, criar caminhos paralelos para ampliar o desenvolvimento do seu projeto. Quer dizer, eu tenho esses projetos, esse projeto de vida, agora eu quero mais opções, mais caminhos, mais oportunidades, até para dar uma versatilidade maior, para mim usar uma variedade maior de conhecimentos, de capacidades. Na carta 7, você sente, é um momento de integração de vários instrumentos diferentes que você usou em momentos separados e que agora você vai poder unir e, com isso, até superar obstáculos que até então você não tinha conseguido superar. Na carta 8, começa o segundo ciclo, porque aqui é como se a gente estivesse vendo as coisas básicas que a gente precisa ter, que em todo ciclo você vai precisar, e que então é o que define o início do setênio. Na segunda etapa, você já vai definir qual é a minha especialidade, já vou aprender a usar, e com isso eu vou conquistar o meu espaço na sociedade usando os dons e os talentos que eu tenho. Então, na carta 8, a pessoa está, é o momento que ela define, bom, agora, o que eu tenho de melhor? Aonde eu me destaquei na vida até agora? O que eu tenho que é especial em mim e que pode me ajudar a realizar a tarefa agora? Então, aqui é uma definição que ela vai não só descobrir o que ela tem de melhor, como ela vai passar a atuar utilizando isso. Então, é o rei, que é a definição do naipe todo. Na carta 9, ela vai descobrir o que é especial nela. Então, em tudo aquilo que eu já vivi e fiz, aonde eu me destaquei? O que eu tenho que é especial, que é único, que é meu? Então, ela está em busca da sua especialidade, do seu sentido de vida. Se eu descobrir o meu sentido de vida, agora eu quero ver, bom, o que eu tenho de oposição a isso? Quais os obstáculos que eu tenho que superar para poder realizar os meus objetivos? Então, o que é aceito da minha especialidade, o que não? O que eu não podia ser, ou que eu me sinto culpado de ser, ou
que me ensinaram diferente. Então, vamos limpar as tarefas anteriores. Quais são as minhas obrigações? Vamos tirar as obrigações. E conseguindo me libertar das obrigações, eu vou centrar no uso da minha força, das minhas capacidades. Então, na carta 11, a pessoa já tem consciência das capacidades que tem, sabe quais são os limites, até onde ela pode ir, até onde não dá para ir mais, né? E ela está premeditando a melhor forma de usar para poder realizar esses objetivos. Enfim. A partir do apostolado, o apostolado ele já significa uma grande virada, porque o objetivo aqui, não só do naipe, mas o objetivo do tarô é você descobrir qual é a sua especialidade e aprender a usá-la. Então, a carta 11 é uma carta muito importante, porque é aquela que fala, bom, agora você dominou o seu talento, agora você é capaz de usar o que você tem de especial e promover mudanças usando isso, produzir com as suas especialidades. Então, o objetivo maior foi alcançado. Por isso que, se a gente fizer uma pirâmide assim, de 1 até o 11, o 11 é o top da pirâmide. A partir daí é a virada, porque o karma você atingiu, agora você vai viver o dharma. Agora você vai utilizar as suas capacidades. Então, a 12, ela é o final de uma tarefa, ela significa o fim do sacrifício, é o momento onde a pessoa... É engraçado, porque essa carta é meio um ritual que faziam para que a pessoa abandonasse certas ideias. Sabe, quando você queria mudar uma pessoa, porque ela estava roubando. Então, vamos mudar, é como se você se virasse ela de cabeça para baixo, deixasse pendurada ali, ela ia mudar as ideias, né? Então, de uma certa forma, essa carta fala isso. Ela fala, olha, aquele objetivo que era conseguir promover transformações, você já conseguiu, você tem o poder para isso. Então, agora, aquelas ideias não são mais importantes. Agora, o mais importante é passar a utilizar esse conhecimento adquirido. Então, aí o 13 vem falando, o que é que você aprendeu mesmo? Então, vamos rever a lição. O que você aprendeu? O que você colheu com tudo isso? Então, a carta 12, o que eu colhi? A carta 13 fala, bom, o que é que eu colhi, o que eu tenho, o que eu quero replantar? Porque agora eu sei que eu posso viver em equilíbrio, fazendo o que eu tenho de especial para adquirir aquilo que eu preciso. Então, aí a pessoa tem esse equilíbrio de usar o talento, as capacidades, num ambiente que aceita ela, onde ela pode plantar e colher, e com isso ter uma vida mais equilibrada. A partir daí, então, ela vai realmente incorporar as capacidades que ela tem para promover as transformações no ambiente que ela está, para realizar a tarefa dela. Então, na carta do apostolado, é sempre um momento que você fala assim, poxa, eu estava durante muito tempo me dedicando
a uma série de objetivos, e eles foram muito importantes até agora. Mas tudo isso agora já não é mais, porque eu alcancei os objetivos que eu tinha. Eu provei, eu paguei, eu realizei aquilo que eu achei que eu devia fazer. Então, não devo mais a ninguém. Eu já satisfiz as expectativas das pessoas, fiz o que eles queriam, provei que eu posso fazer o que eles não queriam, e agora, então, eu estou livre. Então, essa carta sempre vem em momentos onde você está tendo uma conquista de algo que você se dedicou muito para fazer, mas que, por outro lado, é um alívio, porque ela tomou todo o espaço, ela ocupou todo o espaço, ela não, você não pode fazer nenhuma outra coisa. Então, ela é um objetivo. Como ela é um objetivo, você sacrificou muito que foi alcançado, depois que você alcançou, dá um branco. A sensação é de que, ué, agora, para onde eu vou? Não tenho mais objetivo. Não, não é que não tem objetivo, não tem pressão. Então, essa carta ela vai falar dessa libertação de uma pressão que você tinha que estava até bloqueando outras partes. Então, essa carta sempre vem num momento meio de realmente uma virada na vida da pessoa, aonde muitas coisas que ela vinha fazendo até então não precisa mais. Por exemplo, uma tese, a pessoa se dedica muito àquilo, ocupa a vida inteira, né? A partir do momento que ela passou, que ela já defendeu a tese, pronto, acabou aquela pressão, né? Às vezes, por exemplo, a conquista de uma posição, passar num concurso, às vezes até, por exemplo, conseguir um trabalho que permite você fazer outras mudanças, mudar de casa, de todo jeito. Sempre tem mudanças para melhor, que trazem um alívio para a vida da pessoa. A carta 13, ela já fala de um momento onde você sente que a vida está mudando, que coisas que você plantou já estão secando, você já está colhendo e você está naquela transição. Bom, e agora? Agora eu quero cortar tudo, já que tem essa colheita, ver melhor o que eu quero replantar. Quero olhar no passado também. Tem coisas que eu fiz no passado, sementes antigas, bulbos, que agora eu quero retomar na minha vida. Então, a carta 13 é uma reciclagem. É um momento que você está ali analisando melhor. Eu atingi objetivos e agora o que eu quero continuar? Então, essa carta ela vem com mudanças, mudanças na forma de se relacionar com pessoas, mudança de ambiente, às vezes corte de certas relações ou mudança na forma de se relacionar, como também resgate de pessoas do passado. Então, pessoas do passado que estão te ajudando a arranjar um emprego agora, ou voltando a fazer uma atividade que você já fazia, ou um namorado, uma namorada, que é alguém que você já conhecia no passado. Então, essa carta 13, ela sempre traz alguma coisa que estava lá no baú também, como a carta 2. E ela sempre traz uma mudança de ambiente, uma mudança por exemplo, de status, na forma de você se relacionar. Às vezes você mantém a relação com certas pessoas, mas agora de uma forma diferente. Como ela fala, às vezes, de cortes, né? Essa carta, né, muita gente fala a carta da morte, ela tem aqui o nome de imortalidade. Às vezes pode acontecer de você ver, principalmente quando ela aparece
no passado, às vezes no quem eu sou, mostrando uma morte que aconteceu de um parente, de uma mãe, do marido, que foi uma coisa chocante, promoveu um certo trauma na pessoa, né? Isso também acontece até com a carta 12, às vezes, ou nos arcanos menores, nas primeiras cartas do passado, do início do jogo, aparecer o As de Espadas, a 34, que é a inovação, que fala de uma situação, às vezes, meio violenta, ou às vezes até a 16, um corte, uma quebra na estrutura, que foi meio violenta para a pessoa, então isso causou o momento que ela está vivendo agora. Então, um corte, uma mudança, um trauma que influencia no momento, né? Mas não pode dizer que essa carta quer dizer a morte, porque eu acho que o sentido dela mais forte é a mudança na forma de se relacionar, mudança de ambiente e resgate de pessoas importantes do passado ou de atividades que você deixou de fazer. A carta 14 já é uma carta que mostra um momento onde a pessoa conquistou uma estabilidade em um departamento e agora ela quer mais equilíbrio, outras coisas que não é aquilo. Então, de novo, como a 12, ela fala, bom, você conquistou aquela estabilidade, você entrou no concurso, começou um emprego novo, agora você pode pensar no lado afetivo, que aí você estava com a vida tão atrapalhada que você não pôde nem pensar, né? Então, a 14, como a carta 6, ela pede algo a mais. Ela fala, olha, isso ainda é pouco, agora arroz com feijão só é pouco, eu quero mais, né? Então, ela também exige, ela quer, a pessoa está querendo uma diversificação maior na vida. A única diferença é que na 14 você tem uma base já legal, estável, enquanto que na 6 você só tem arroz com feijão, certo? Então aí na 6 você tem uma base mínima, você ainda não tem uma estabilidade tão grande quanto a carta 14. A carta 14 já mostra você numa etapa mais adiantada nessa estrutura, né? Você já tem algo garantido, que você pode contar, que não é só o arroz com feijão. Mas, de todo jeito, você está querendo um equilíbrio maior na sua vida, né? Eu agora tenho um trabalho, agora eu quero afeto, agora eu tenho um afeto legal, agora posso pensar na profissão. Então, sempre uma coisa mais ou menos assim. Aí a carta 15 é o rei do último setênio, e ele fala, não é o corpo, é a incorporação, quer dizer, a pessoa incorporando os seus ideais, o seu espírito. Então, é um momento que ela fala, olha, agora vai o racha, agora eu quero realizar a minha vontade, agora eu quero realizar aquilo que é importante para mim. Então, é o momento onde ela está colocando em prioridade agora a si mesma. Agora, por exemplo, na carta 8, é o momento que ela fala, até agora eu coloquei o outro como prioridade. Agora eu quero colocar os meus objetivos em primeiro plano. Sim, mas ela está avaliando, ela ainda está relembrando o que ela tem de melhor, quais são as capacidades dela. Na 15, não. Na 15, ela já sabe o que ela quer. Ela vê, se vê, ela tem a pena, a mesma pena aqui da deusa da justiça, e a pena indica a direção, quer dizer, eu sei qual é a direção que eu quero ir, eu sei qual é a minha intenção, e eu tenho, ele é um Deus, ele não é pouca coisa. Você vê que ele ultrapassa o plano espiritual e é poucas cartas que ultrapassam o plano espiritual. Você tem a 15 que ultrapassa, a 3 médio, né, a imperatriz, o imperador passa do plano espiritual, a carta
O triunfo passa também, a temperança passa, e praticamente nenhuma. Aqui o plano espiritual desce para o plano mental, na 19, como na 16 também. Então, aqui, ele está incorporando o poder, ele é o Deus da criação, então ele incorpora o poder da criação. Eu tenho o poder de transformar a realidade usando as minhas capacidades. Então, a carta 15 é o momento onde você está aceitando o desafio de usar tudo aquilo que você tem de melhor e incorporar aquele ideal, aquele objetivo, aquela ideia, aquele sentimento, né? Então, é um momento onde, bom, agora eu vou viver aquilo. Agora eu vou viver essa força que eu tenho, as capacidades que eu tenho, né? A 15, ela fala muito assim, um momento onde você está meio apaixonado por você mesmo também. Um momento que você tem um certo deslumbre da sua própria força. Você falando, olha, eu posso colocar como prioridade agora aquilo que eu sou, porque eu estou tendo esse reconhecimento, eu estou tendo esse aval. Então, é uma carta de força e é um momento, embora ela fale que a pessoa estava insatisfeita, porque ela estava fazendo o que ela não queria, fazendo o que os outros queriam e não aquilo que ela queria, e agora ela está aceitando o desafio de fazer aquilo que ela quer. Então, ela está incorporando os seus direitos e as suas capacidades também, para promover a transformação. Então, é um momento de ação. Na carta 16, também é uma carta de ação, onde às vezes não é a própria pessoa quem está quebrando a casca do ovo, né? Às vezes é a galinha que vai lá e bica e fala, opa, está na hora de nascer. Então, é uma carta que fala, bom, você criou uma estrutura que foi legal, que você cresceu nela, se desenvolveu, mas ela agora já acabou a comida, a casca quebrou, vai chover, não dá mais. Você vai ter que sair da casca. Então, é uma carta que fala que aquela estrutura que foi criada foi boa, mas não serve mais. Então, mostra a pessoa ainda num certo conforto daquela situação antiga, embora aquela situação já não trouxesse satisfação. E pronta já para sair daquele casulo para nascer de novo. Então, ela mostra um momento de ruptura que pode ser tanto material mesmo, por exemplo, a pessoa mudando de casa, saindo de um emprego, rompendo uma relação, ou numa crise no relacionamento, mas, na realidade, é um mal que vem para bem, porque existia uma dependência de uma estrutura que não estava suportando, não estava trazendo a satisfação. Então, a carta 16, ela é muito parecida com As de Paus, com a própria 35, a desilusão, falando dessa estrutura que está se quebrando, mas que era também o andaime do prédio que estava construindo, e o prédio está pronto, né? Então, essa carta parece assim meio um mal que vem para bem, porque a gente sempre se sente meio inseguro com o projeto novo, se ele está pronto ou não para deslanchar. Então, aí é quebrando a casca, né? Então, ele vai aparecer, por exemplo, em sair de um emprego, às vezes num emprego que estava te pagando mal para ir para um outro, onde você vai ser melhor reconhecido, onde você vai ganhar mais, ou mesmo que isso, às vezes, precise primeiro sair de um trabalho para depois poder achar outro. Mas, de todo jeito, se saiu do trabalho é porque aquele trabalho já não estava dando e estava impedindo de achar outro também.
numa crise, numa relação afetiva, pode ser romper um pouco aquela dependência do outro, né? A dependência nunca é legal a convivência, mas achar que você vai morrer se separar também está ruim. Então, a carta 16, ela vai falar de você estar conseguindo se libertar daquela dependência. Então, ou às vezes de uma dependência econômica, começou a trabalhar, não depende mais economicamente da família, do parceiro, daquele trabalho chato, agora eu já sou independente, estou produzindo meu dinheiro, fazendo as minhas coisas. Então, é essa libertação de uma estrutura que, na realidade, já estava ruim. A carta 17 já é assim, bom, saiu do ovo, mas você é um pintinho no meio desse terreiro enorme. Então, a carta 17 é um pouco essa sensação de, nossa, agora eu tenho um espaço enorme ao meu redor e ainda não sei direito como usar ele. Né? Onde está minha mãe, meus irmãos, onde está a comida, onde eu vou me abrigar, onde eu vou me esconder do gavião. Então, é um momento que você ainda sente meio perplexo de estar vendo muitas oportunidades, muitas coisas que você não via ao seu redor, mas que você ainda não sabe muito bem como preencher. Então, por exemplo, ela pode vir depois da carta 12, falando, bom, você tinha aqueles objetivos e isso preenchia a sua vida. Agora que você não tem mais aquela pressão, não precisa mais estudar, se dedicar tanto àquelas coisas, agora parece um vazio. Ainda não sei direito o que fazer, tem tantas opções, né? Ou, por exemplo, você saiu da faculdade. Tudo bem, você tem o diploma agora, mas e aí? Aonde você vai trabalhar? Então, é você ver, agora eu tenho essa chance, que eu tenho o diploma na mão, mas e aí? O que eu vou fazer? Então, é um pouco esse período de expectativa, numa transição, mas também ela vem depois de uma descoberta, né, de dizer, bom, eu posso incorporar minhas capacidades, eu não dependo de nada e de ninguém. E o que eu tenho ao meu redor? O que é que eu posso usar? Como eu posso me introduzir nesse ambiente que tem ao meu redor? Então, essa carta sempre mostra uma certa expectativa. Muitas vezes você enxergou a luz, mas demora um tempo para acontecer. Às vezes você vê a luz no final do túnel, mas ainda tem que percorrer o túnel para chegar lá. Então, às vezes, mostra essa demora e, às vezes, isso não depende só de você, né? Então, por exemplo, você aplicou para uma bolsa de estudos no exterior, mas ainda está esperando, porque você aplicou em março, até passou, mas as aulas vão começar só em agosto. Ainda aparece a pandemia, ainda mais tempo ainda, sei lá. Então, a carta 17, você nunca pode contar o quanto tempo. E ela muitas vezes aparece falando de uma alma gêmea, de uma pessoa que você está esperando, que você ainda não teve aquele tipo de relação. E por algum motivo, essa pessoa não está presente na sua vida. Mas pode estar presente no pensamento, pode estar presente na internet, ou pode não estar presente de maneira nenhuma, que você ainda nem sabe que existe. Então, essa carta é meio misteriosa, assim. E ela fala muito de você estar dependendo de coisas que não é de você, está dependendo dos outros, de oportunidades, de aparecer a coisa certa, do outro fazer alguma coisa, do livre-arbítrio do outro, né? Da pandemia acabar, então, etc. É um momento de expectativa. Olha, ela também é meio a carta do destino, né? Ela fala, olha, isso está escrito nas estrelas, né? Não é? A carta é a estrela, né? Aqui, nesse tarô, ela chama a esperança.
Mas eu acho esperança e a estrela, não é passa a estrela cadente, a gente não faz um desejo? Então, a estrela, e pensando lá no Nilo, quando o Vênus começava a aparecer no firmamento, na hora do nascer do pôr do sol, é porque as águas estavam chegando, o período das chuvas. Então, ele trazia a esperança da fertilização do solo, né? Das águas novamente no deserto. Então, é isso que ela está esperando ali, ela que é a representação das águas, a deusa das águas. Então, é água no Nilo para poder fertilizar o solo. E ela fala do ciclo da natureza, né? A planta se semeia, tem um tempo para ela crescer e dar o fruto. E essa contagem do tempo é que essa carta se refere. Aí na carta 18, é uma carta que mostra, né, eu acho interessante falar das luzes, né? Você tem uma luz que faz o cachorro, faz uma sombra do cachorro, a outra luz faz para o outro lado a sombra da pirâmide. Então, essa carta chama o crepúsculo, no tarô egípcio, e ela fala, embora ela tenha aqui a lua crescente, o momento que ela mostra é a lua cheia, nascendo enquanto o sol está se pondo, porque aí são as duas luzes no crepúsculo. E mostrando, então, ela fala do ambiente, e como a gente estava falando, da forma de você enxergar as coisas também. Você pode enxergar a realidade, ou você pode enxergar uma fantasia, ou você pode fantasiar que é ruim, ou fantasiar que é bom. Então, tudo depende da sua forma de ver, da sua visão das coisas. Então, a carta 18 é como você se vê, como você é visto. Qual é a imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Qual é a imagem que você acha que as pessoas têm de você? Como as pessoas te veem? Né? A gente muitas vezes não pergunta, como é que você está me vendo? Né? Como é que ele me vê? Né? As pessoas, muitas vezes, a gente faz essa pergunta, como é que será que meu patrão está me vendo? Como é que será que ela está me enxergando? Né? E essa carta 18 é bem esse momento de você querer ver como que as pessoas estão te enxergando e você está querendo, então, ser visto de uma determinada forma. Será que as pessoas me percebem do jeito como eu queria ser percebido? Então, essa é a pergunta da carta 18. E é um momento onde você está ali abrindo seu armário e tentando ver, pera lá, quantas roupas eu tenho? O que, que eu uso realmente? O que, que eu peguei emprestado e não quero mais usar? O que, que eu comprei e nunca usei? Agora eu quero dar uma limpada no armário e deixar aqui só o que me interessa. E é um momento que eu digo, né, de você, por exemplo, o exemplo que eu estava falando do rapaz hoje, tinha bem a 18 ali. Ele vivendo num ambiente onde ele não estava sendo aceito, enquanto que há um ano atrás ele foi para uma cidade grande e viu que poderia ser aceito. Isso trouxe uma insatisfação ainda muito maior, porque aí ele viu, bom, se existe um ambiente que eu sou aceito, por que, que eu não sou aceito nesse, aonde eu nasci? Mas até ele ter coragem de realmente sair daquele ambiente. Então, essa carta ela fala um pouco isso. Eu estava vivendo entre os amarelinhos, mas eu sou roxinho. E agora eu estou descobrindo que existe um ambiente que eu posso ser aquilo que eu queria ser. Então, agora eu quero poder ser eu mesmo. Então, essa carta 18, ela sempre vai falar de dois ambientes. Um ambiente onde a pessoa estava se sentindo reprimida e um outro ambiente onde ela está sendo reconhecida e que ela é aceita. E isso trazendo a possibilidade da pessoa se desabrochar,
Agora, lógico que se você está estudando que a pessoa estava nesse ambiente, tem os porquês, né? Então, aí você vai localizar a mãe, a família, biriri, barará, né? E vai, às vezes, falar das vidas passadas, que são os personagens, né? E, às vezes, para mim, no tarô, muitas vezes, conforme você vai trabalhando com pessoas, e o tarô, ele estimula você entrar num mundo de imaginação e fantasia, de vir ideias na sua cabeça. Não deixe de falar as ideias que vêm, principalmente quando ela parece meio esdrúxula, mas ela não é ruim, ela é legal, né? Ela é legal. Então, por exemplo, hoje me veio na cabeça de dizer para esse cara que numa vida passada ele foi palhaço. E é interessante porque isso, para mim, naquele momento, parece que era muito importante, que ele foi um palhaço famoso, que então era muito importante para ele poder aceitar uma parte que estava sombria para ele, que é ele viver num ambiente de muito sofrimento, mas é uma pessoa que faz. Sabe aquela pessoa que sabe fazer aquela comédia da vida, que deixa as coisas leves, né? Então, era essa a sensação da consulta, que eu usar naquele momento aquela imagem, independente se você acredita em vida passada ou não, às vezes vem na sua cabeça certas, como eu digo, fantasias que, na realidade, são ideias que você está tendo para ajudar aquela pessoa naquela hora. E ela não é que ela não tenha a ver com as cartas. Por exemplo, nesse caso, eu via esse artista nele, né? E esse lado cômico, irônico. Então, a ideia, a imaginação, ela não veio à toa, mas só que a imaginação, ela é um pensamento muito rápido de uma conclusão. É uma conclusão que aflora muito rápido, por isso você tem que prestar atenção. E não deixe de prestar atenção nessas imagens que vêm, porque isso é a intuição, isso é esse instinto aí, não é instinto, esse dom que vocês estão desenvolvendo e que as cartas em si vão estimular. Eu já falei várias vezes, embora eu tenha muita experiência com pessoas, tudo que eu falo, eu tiro das cartas. Tudo, tudo que eu falo, eu tiro das cartas. Essa visão que vocês falam, 3D, eu estou tirando das cartas. Eu posso mostrar na carta da onde eu estou tirando aquilo, né? Então, a carta, ela é esse estímulo para a sua imaginação. E por isso eu estou falando na carta 18, porque a carta 18 é aquela que fala da imaginação. Ela fala, existem muitas formas de você enxergar uma realidade. E usar essas várias formas é muito importante para você poder compreendê-la. E quando você vê a realidade de outras formas, você percebe que você não precisa se fixar em uma só, porque uma só não é a verdade, né? Aí você se perdoa, porque você se culpa quando você acha que todo mundo tem que ser igual, né? Aí você se culpa. Isso é a carta 18. Então, é você tirar as culpas de ser como é e se deixar viver espontaneamente, mostrando aquilo que você é sem ficar medindo. Então, ele vai falar também da necessidade de mudança de ambiente, que o ambiente que a pessoa está não está deixando ela de se exprimir, e como o futuro dela vai mostrar a pessoa saindo da sombra, se revelando, desabrochando, mostrando aquilo que ela tem já num ambiente favorável. Então, por isso, a 18, a 13 sai junto, muitas vezes.
a 18 a 12, quer dizer, acabou aquele sacrifício, você sai daquele ambiente para um ambiente onde você vai resgatar aquilo que você deixou de ser, ou que você vai poder renascer agora, juntando tudo aquilo que você foi. Aí a carta 19 é a carta da fluência, aonde você está onde você sente que você está podendo dar tudo de você, ser útil, ser gratificado. Então, é um momento de muito crescimento, onde a pessoa sente que está tendo a possibilidade de crescer, de se desenvolver, está encontrando pessoas que se identificam com ela, aonde ela está contribuindo, está sendo útil, está sentindo gratificada por aquilo. É uma das cartas que fala, né, da alma gêmea, que ela tá mostrando quem ela é na essência e atraindo pessoas que se identificam com essa essência. Fala de ganhos, fala de sucesso. E se ela está muito interna, lá na posição do quem eu sou, para onde eu vou, pode falar, eu estou crescendo muito, mas ainda não fluiu. Eu mudei, mas ainda as coisas não mudaram. Então, essa energia pode estar ainda crescendo, saindo de dentro para fora, né? Já por exemplo, você conheceu uma alma gêmea, a 19 pode começar do lado de fora. Então, quando você conheceu aquela pessoa que se identifica muito com você, você passou a se conhecer e se aceitar melhor. Então, daí a 19 vai vir da periferia para dentro, e não de dentro para fora, que seria mais num processo de autoconhecimento. Você se conhece mais e agora está atraindo pessoas mais parecidas. Mas sempre até profissionalmente, um momento de muita fluência, onde você está usando tudo que você tem e sendo gratificado por aquilo. A carta 20 já é o momento de você desabrochar, de sair da casca do ovo também, mas aqui o que está saindo da casca do ovo, né, da 16, é meio o seu projeto, essa pessoa nova que você é, mas a 20, ela é a síntese de tudo aquilo que você foi. Então, a carta 20, a ressurreição, é uma carta demorada, porque é uma carta que fala, bom, agora você aprendeu um monte de coisa, viveu um monte de coisa, e agora está na hora de parar para balanço um pouco, para ver, pera lá, o que é que você já fez, vamos derreter tudo e moldar agora uma pessoa pequena, uma pessoa leve. Então, por isso eu uso a lagarta, né? A lagarta que teve colhendo informação, aprendendo coisas, que agora vai subir na árvore, ficar ali pendurada de ponta cabeça para preparar o renascimento, a saída da casca, né? Para preparar o voo. E com isso ela já está olhando ali para ver para onde ela vai. Então, a ressurreição é um processo longo, onde a pessoa está digerindo tudo que ela viveu para moldar uma nova forma de ser. Então, está nascendo uma pessoa misturada, misturando coisas que ela tinha feito agora com coisas do passado, quer dizer, uma renovação da pessoa. Então, é uma carta um pouco demorada e aonde a pessoa vai sair diferente, né? Vai sair renovada. Até tem uma piadinha aí que gira no Facebook, que é não sei que inseto que é, para o carro, tem a borboleta. Aí ele pede a licença de direção dela, ela mostra a carteira e e na carteira tem a lagarta, né? E ele fala, nossa, a senhora está diferente. Então, para mim, eu vejo muito essa carta. Essa carta é essa sensação de olhar
para a sua carteira de motorista antiga e fala, nossa, eu sou outra, né? Eu mudei. E traz também resgate de coisas do passado, como a 13. A carta 21, ela já fala, bom, eu mudei mesmo, eu não sou a mesma pessoa que eu fui há 7 anos atrás, mas eu não sou quem eu fui há 1 ano atrás. Então, o último ano do setênio, vamos dizer, é um momento onde cai a ficha, parece que tudo se encaixa, onde se entende melhor tudo o que aconteceu com você nos últimos 7 anos, sintetiza melhor, percebe o seu amadurecimento. Mas também é um momento onde você se sente ansioso de que hajam mudanças na sua vida. Então, esse momento de uma transição ainda, onde você ainda mudou, amadureceu, mas sua vida ainda não mudou. Então, fala de uma ansiedade, fala de uma certa ainda desorientação, porque você chegou no fecho de um ciclo. Então, é um momento de tomada de consciência do que você viveu e do que está acontecendo agora. Então, nesse momento, sempre parece que passou um furacão, tirou tudo do lugar, você ainda não sabe muito bem, mas por outro lado, você se sente aliviado, que você fala, não, saiu tudo o que eu não queria mais mesmo, o que ficou é minha essência, o que ficou é o mais importante. E aí a carta 22, que já é o momento de transição mesmo, aonde está havendo rupturas, mudanças, pode ser uma saída de um trabalho de 7 anos ou mais, uma mudança de cidade, de país, às vezes uma separação, uma mudança radical no casamento, né? Às vezes pode ser um filho que fecha um ciclo naquele casamento, o primeiro filho. Então, pode aparecer as duas cartas, uma certa desorientação, porque vai começar uma vida completamente nova. Então, a 22 é essa percepção de que você não quer mais nada do passado, é um momento de ruptura com coisas que você já finalizou, e a expectativa de um momento novo que está começando. Então, sempre dá mudanças, transição, viagens, pode dar mudança de casa, mudança de trabalho, e de status social também, casado, solteiro, etc. Bom, aí a gente finalizou os arcanos maiores.